Então, dando continuidade às leituras de Jean-Jacques Rousseau, as respostas de Rousseau às objeções contra o discurso sobre as ciências e as artes, tá? Então aqui já vamos para a terceira resposta, então, sobre a refutação, carta de Jean-Jacques Rousseau de Genebra ao Sr. Gruy, sobre a refutação de seu discurso pelo Sr. Gautier, Mercure de France, outubro de 1751, professor de matemática e de história e membro da Academia Real de Belas Letras de Nancy. Devolvo, Senhor, o Mercure de outubro que tiveste a bondade de me emprestar. Li com muito prazer a refutação que o Sr. Gautier teve o trabalho de fazer sobre meu discurso, mas não creio que, como pretendes, tenho necessidade de responder. E aqui estão minhas objeções. Primeira, não posso persuadir-me de que, por ter razão, alguém seja indispensavelmente obrigado a falar por último. Quanto mais leio a refutação, mais estou convencido de que não necessito dar ao Sr. Gautier outra réplica a não ser o próprio discurso ao qual ele respondeu. Peço-te que leias, em um escrito e no outro, as passagens sobre o luxo, a guerra, as academias, a educação. Leia a prosopopeia de Luís o Grande e a de Fabrício. Enfim, leia a conclusão do Sr. Gautier e a minha, e compreenderás o que quero dizer. Penso de modo tão diferente do Sr. Gautier que, se me fosse necessário reunir todas as passagens em que não temos a mesma opinião, seria obrigado a combatê-lo, mesmo nas coisas que eu teria dito como ele, e isso me daria um ar contestador que gostaria muito de poder evitar. Por exemplo, ao falar da polidez, ele dá a entender muito claramente que, para tornar-se homem de bem, é bom começar por ser hipócrita, e que a falsidade é um caminho seguro para chegar à virtude. Diz ele ainda que os vícios ornados pela polidez não são contagiosos, como o seriam se apresentados diretamente com rusticidade. Que a arte de compreender os homens fez o mesmo progresso que a arte de disfarçar, que está convencido de que não se deve contar com eles a menos que isso agrade ou que seja útil. Que sabe avaliar as ofertas falaciosas da polidez. Ou seja, sem dúvida, que quando os homens se cumprimentam e um diz a outro, no fundo de seu coração, eu vos trato como um tolo e zombo de vós. O outro responde no fundo do seu, sei que mentis descaradamente, mas faço o melhor que posso para vos dar o troco. Se eu quisesse ter empregado a mais amarga ironia, poderia ter dito mais ou menos a mesma coisa. Vê-se que em cada página da refutação que o autor não entende ou não quer entender a obra que refuta, o que lhe é de certo muito cômodo, pois, ao responder sem cessar ao seu pensamento, e nunca ao meu, tem ele a mais bela ocasião de mundo para dizer tudo o que quiser. De outro lado, se minha réplica se torna mais difícil, ela torna-se também mais necessária, pois nunca se ouviu dizer que um pintor que expõe em público seu quadro seja obrigado a examinar os olhos do espectador e fornecer óculos aos que deles têm necessidade. Aliás, não é certo que eu me fizesse entender, mesmo replicando. Por exemplo, diria ao Sr. Gautier, que nossos soldados não são como Réaumur e Fontenelle, e é tanto pior para eles, para nós e, sobretudo, para seus inimigos. Sei que não sabem nada, que são brutais e grosseiros, e todavia eu disse e digo outra vez que eles são enfraquecidos pelo cultivo das ciências que desprezam e pelas belas artes que ignoram. É um dos grandes inconvenientes do cultivo das letras que, por alguns homens que esclarecem, elas corrompem em pura perda toda uma nação. Ora, vedes bem, Senhor, que isso não seria senão um paradoxo inexplicável ao Sr. Gautier.
para esse senhor Gautier que me pergunta arrogantemente o que as tropas têm em comum com as academias. Se os soldados terão menos bravura por serem mal vestidos e mal alimentados, e outras questões semelhantes, que todas mostram que é impossível responder a elas de modo inteligível, segundo a vontade daquele que as faz. Creio que concordareis que não vale a pena explicar-me uma segunda vez para não ser mais bem entendido do que na primeira. Se eu quisesse responder à primeira parte da refutação, este seria o meio de nunca acabar. O senhor Gautier julga adequado prescrever-me autores que posso citar e aqueles que devo rejeitar. Sua escolha é absolutamente natural. Ele recusa a autoridade daqueles que depõem a meu favor e quer que eu me refira aos que ele crê me serem contrários. Em vão gostaria de fazê-lo entender que um único testemunho em meu favor é decisivo, enquanto 100 testemunhos não provam nada contra a minha opinião, porque as testemunhas são partes no processo. Em vão pedir-lhe-ia que as distinguisse nos exemplos que alega. Em vão eu representar-lhe-ia que ser bárbaro ou criminoso são duas coisas diferentes, e que os povos verdadeiramente corrompidos são mais os que desprezam as leis do que os que têm más leis. Sua réplica é fácil de prever. Como se pode dar fé a escritores escandalosos que ousam louvar os bárbaros que não sabem ler nem escrever? Como se pode supor pudor em pessoas que andam nuas e virtude nos que comem carne crua? Será preciso então discutir. Eis, pois, Heródoto, Estrabão, Pompônio, Mela, às voltas com Xenofonte, Justino, Quinto Cúrcio, Tácito. Aqui Rousseau cita os principais historiadores gregos e latinos. Eis que estamos em busca de críticos, de antiguidades, de erudição. As brochuras transformam-se em volumes, os livros multiplicam-se e a questão é esquecida. Tal é a sorte das disputas de literatura. Depois de infólios de esclarecimentos, acaba-se sempre por não saber mais onde se está. Não vale a pena começar. Se eu quisesse responder à segunda parte, isso seria feito bem rápido, mas eu não ensinaria nada a ninguém. O senhor Gautier, para refutar-me, contenta-se em dizer sim em todo lugar em que eu disse não, e não em todo lugar em que eu disse sim. Logo basta eu dizer não em todo lugar em que havia dito não e sim onde havia dito sim, que terei respondido com exatidão. Segundo o método do senhor Gautier, não posso responder às duas partes da refutação sem dizer demais ou muito pouco. Ora, eu não gostaria de fazer uma coisa nem outra. Eu poderia seguir outro método e analisar separadamente os raciocínios do senhor Gautier e o estilo da refutação. Se eu examinasse seus raciocínios, ser-me-ia fácil mostrar que todos levam ao falso, que o autor assim não captou o estado da questão e não me entendeu. Por exemplo, o senhor Gautier teve o trabalho de dizer-me que há povos viciosos que não são doutos, e bem que eu duvidara que os calmucos, os beduínos, os cafres, não eram prodígios de virtude nem de erudição. Se o senhor Gautier tivesse dito o mesmo cuidado em mostrar-me algum povo douto que não fosse vicioso, teria surpreendido mais. Em todo lugar ele me faz raciocinar como se eu tivesse dito que a ciência é a única fonte de corrupção entre os homens. Se ele acreditou nisso de boa fé, admiro a bondade que teve em responder-me. Ele disse que o comércio do mundo basta para adquirir essa polidez da qual um galante homem se glorifica, de onde se conclui que não se tem razão para honrar as ciências por isso. Mas a que nos permitirão que honremos? Desde que os homens vivem em sociedade, houve povos polidos e outros que não o eram. O senhor Gautier esqueceu de dar-nos a razão dessa diferença. O senhor Gautier admira em todo lugar a pureza de nossos costumes atuais.
Essa boa opinião que ele tem certamente honra muito os seus, mas ela não anuncia uma grande experiência. Dir-se-ia pelo tom com que fala que ele estudou os homens como os peripatéticos estudavam a física sem sair do gabinete. Quanto a mim, eu fechei os livros, e depois de ter ouvido os homens falarem, eu os vi agir. Não é nenhuma maravilha que, tendo seguido métodos tão diferentes, concordemos tão pouco em nossos julgamentos. Vejo que não se poderia empregar uma linguagem mais honesta do que a de nosso século, e eis o que choca o Sr. Gautier. Mas vejo também que não poderia haver costumes mais corrompidos, e eis o que me escandaliza. Pensamos, pois, termos nos tornado pessoas de bem, porque de tanto dar nomes a nossos vícios, aprendemos a não nos ruborizar mais por causa deles. Ele ainda que, mesmo que se pudesse provar pelos fatos que a dissolução dos costumes sempre reinou com as ciências, não se seguiria disso que a sorte da probidade dependesse de seu progresso. Após ter empregado a primeira parte de meu discurso para provar que essas coisas sempre andaram juntas, destinei a segunda parte a mostrar que, de fato, uma provinha da outra. A quem então posso imaginar que o Sr. Gautier quer responder aqui? Ele me parece escandalizado, sobretudo com a maneira que falei da educação dos colégios. Diz-me que lá se ensinam aos jovens não sei quantas belas coisas que podem ser um bom recurso para sua diversão quando crescerem. Mas confesso que não vejo a relação com os deveres do cidadão, pelos quais se deve começar a instruí-los. Nós nos perguntamos de bom grado, ele sabe o grego e o latim? Escreve em verso e em prosa? Mas se tornou melhor ou mais hábil, isso era o principal, e é o que permanece depois. Gritai ao nosso povo a respeito de um passante, ó homem sábio, e sobre outro, ó homem bom. Não será preciso desviar seus olhos e seu respeito do primeiro? Seria necessário um terceiro gritador, ó cabeças duras. Eu disse que a natureza quis preservar-nos da ciência, assim como uma mãe arranca uma arma perigosa das mãos de sua criança, e a dificuldade que temos para instruir-nos não é o menor de seus benefícios. O Sr. Gautier preferiria que eu dissesse: povos, sabei, pois, de uma vez por todas, que a natureza não quer que vos alimenteis com as produções da terra. A dificuldade que ela associou a seu cultivo vos é uma advertência para que a deixeis em repouso. O Sr. Gautier não imaginou que, com pouco trabalho, pode-se estar certo de fazer pão. Mas, com muito estudo, é bastante duvidoso que se chegue a fazer um homem sensato. Também não imaginou que não é precisamente senão uma observação a mais em meu favor. Pois porque a natureza nos impôs trabalhos necessários, senão para desviar-nos de ocupações ociosas. Mas pelo desprezo que mostra pela agricultura, vê-se facilmente que, se dependesse dele, todos os agricultores desertariam do campo para ir argumentar nas escolas, ocupação, segundo o Sr. Gautier, e creio, segundo muitos professores, muito importante para a felicidade do Estado. Raciocinando sobre uma passagem de Platão, eu presumira que talvez os antigos egípcios não fizessem tanto caso das ciências quanto se poderia crer. O autor da refutação pergunta-me como se pode fazer essa opinião concordar com a inscrição que Osimandias pusera em sua biblioteca. O autor refere a Ramsés II. Osimandias, Ramsés II. Essa dificuldade poderia ter sido boa enquanto o príncipe vivia. Agora que ele está morto, pergunto por minha vez, onde está a necessidade de fazer com que o sentimento do rei Osimandias concorde com o dos sábios do Egito? Se ele tivesse contado e, sobretudo, medido os votos, quem me responderia que a palavra venenos não tivesse sido substituída por remédios? Mas deixemos essa suntuosa inscrição. Esses remédios são excelentes,
Convenho e já repeti muitas vezes. Mas será essa uma razão para administrá-los de modo imprudente e sem atenção para com o temperamento dos doentes? Um alimento é muito bom em si, mas em um estômago enfermo só produz indigestões e mal-humores. O que se dirá de um médico que, após ter feito o elogio de algumas carnes suculentas, concluísse que todos os doentes devem se fartar com ela? Mostro que as ciências e as artes enfraquecem a coragem. O senhor Gautier chama isso de uma maneira singular de raciocinar, e não vê de modo algum a ligação que existe entre a coragem e a virtude. Contudo, não é, parece-me, uma coisa tão difícil de compreender. Aquele que uma vez se acostumou a preferir sua vida a seu dever, não tardará também a preferir as coisas que tornam a vida fácil e agradável. Eu disse que a ciência convém a alguns grandes gênios, mas que é sempre nociva aos povos que a cultivam. O senhor Gautier diz que Sócrates e Platão, que censuravam as ciências, eram, no entanto, eles mesmos homens muito doutos, e ele crê assim ter me refutado. Eu disse que Sócrates era o mais sábio dos atenienses, e é de lá que tiro a autoridade de seu testemunho. Tudo isso não impede o senhor Gautier de dizer-me que Sócrates era um sábio. Critica-me por ter afirmado que Catão desprezava os filósofos gregos e funda-se no fato de que Carnéades se exercitara em estabelecer e derrubar as mesmas proposições, o que preveniu Catão contra a literatura dos gregos. O senhor Gautier deveria dizer-nos quais eram o país e a profissão de Carnéades. Sem dúvida, Carnéades era o único filósofo ou o único sábio que se glorificava em sustentar o pró e o contra. Senão tudo o que o senhor Gautier diz aqui não significaria absolutamente nada. Sobre esse ponto, reporto-me à sua erudição. Se a refutação não é abundante em bons raciocínios, em contrapartida ela é forte em belas declamações. O autor substitui em todo lugar a solidez das provas que prometia ao começar pelos ornamentos da arte. E é prodigando a pompa oratória que ele me reprova por tê-los empregado num discurso acadêmico. A que tendem, pois, diz o senhor Gautier, as eloquentes declamações do senhor Rousseau, a abolir, se for possível, as vãs declamações dos colégios. Quem não ficaria indignado ao ouvi-lo assegurar que temos as aparências de todas as virtudes sem ter nenhuma? Confesso que há um pouco de bajulação em dizer que temos todas as aparências de virtude, mas o senhor Gautier deveria, mais do que ninguém, perdoar-me por essa. Ei, por que não se tem mais virtude? É porque se cultivam as belas letras, as ciências e as artes. É precisamente por isso. Se fôssemos impolidos, rústicos, ignorantes, godos, hunos ou vândalos, seríamos dignos dos elogios do senhor Rousseau. Por que não? Alguns desses nomes excluem a virtude? Nunca se cansarão de invectivar contra os homens? Nunca se cansarão de serem maus? Acreditar-se-á sempre que tomaremos os homens melhores, persuadindo-os de que não têm virtudes? Acreditar-se-á sempre que tornaremos os homens melhores, persuadindo-os de que não têm virtudes? Acreditar-se-á torná-los melhores, persuadindo-os de que são suficientemente bons? Sob o pretexto de purificar os costumes, é permitido derrubar suas bases? Sob o pretexto de esclarecer os espíritos, será preciso perverter as almas? Ó doces laços da sociedade! Encanto dos verdadeiros filósofos, amáveis virtudes, é por vossos próprios atrativos que reinais nos corações. Não deveis vosso império à aspereza estoica, nem aos clamores bárbaros, nem aos conselhos de uma rusticidade orgulhosa. Observarei primeiro uma coisa bem divertida, que de todas as seitas dos antigos filósofos que ataquei como inúteis à virtude,
Os estoicos são os únicos que o Sr. Gautier abandona e que ele parece mesmo querer colocar a meu lado. Observarei primeiro uma coisa bem divertida. É que de todas as seitas dos antigos filósofos que ataquei como inúteis à virtude, os estoicos são os únicos que o Sr. Gautier abandona e que ele parece mesmo querer colocar a meu lado. Ele tem razão e eu ficarei orgulhoso disso. Mas vejamos um pouco se eu poderia expor exatamente em outros termos o sentido desta exclamação. Ó amáveis virtudes! É por vossos próprios atrativos que reinais nas almas. Não tendes necessidade de todo este grande aparato de ignorância e de rusticidade. Sabeis ir ao coração por caminhos mais simples e naturais. Basta saber a retórica, a lógica, a física, a metafísica e as matemáticas para adquirir o direito de possuir-vos. Outro exemplo do estilo do Sr. Gautier. Sabeis que as ciências das quais se ocupam os jovens filósofos nas universidades são a lógica, a metafísica, a moral, a física, as matemáticas elementares. Se eu soube, havia esquecido, como fazemos todos ao nos tornarmos sensatos. São, pois, na vossa opinião, especulações estéreis. Estéreis segundo a opinião comum. Mas, em minha opinião, são coisas muito férteis e más. As universidades devem-vos uma grande obrigação por ter ensinado que a verdade dessas ciências retirou-se para o fundo do poço. Não creio ter ensinado isso a ninguém. Tal sentença não é de minha invenção. É tão antiga quanto a filosofia. De resto, sei que as universidades não me devem nenhum reconhecimento e, ao pegar na pena, eu não ignorava que não podia fazer a corte aos homens e, ao mesmo tempo, render homenagem à verdade. Os grandes filósofos que detêm todas essas grandes ciências em grau eminente estão, sem dúvida, surpresos ao saber que nada sabem. Mas eu ficaria bem mais surpreso se esses homens que muito sabem jamais soubessem disso. Vejo que o Sr. Gautier, que me trata em todo lugar com a maior polidez, não poupa nenhuma ocasião para suscitar-me inimigos. Estende seus cuidados a esse respeito desde os regentes de colégio até o poder soberano. O Sr. Gautier faz muito bem em justificar os usos do mundo. Vê-se que não lhe são estranhos. Mas voltemos à refutação. Todas as maneiras de escrever e raciocinar que não vão bem a um homem com tanto espírito como o Sr. Gautier, parece ter, levam-me a fazer uma conjectura que julgareis ousada e que creio ser razoável. Ele acusa-me com muita segurança, mas sem crer nisso, de não estar persuadido da opinião que sustento. Quanto a mim, suspeito com mais fundamento que secretamente ele é da minha opinião. Os postos que ocupa, as circunstâncias em que se encontra, terão criado uma espécie de necessidade de tomar partido contra mim. A conveniência de nosso século é boa para muitas coisas. Ele terá, pois, refutado por conveniência, mas terá tomado todas as precauções e empregado toda a arte possível para fazê-lo de maneira a não persuadir ninguém. É assim que começa por declarar, muito inadequadamente, que a causa que defende interessa à felicidade da Assembleia diante da qual fala e à glória do grande príncipe, sob cujas leis tem a felicidade de viver. É precisamente como se ele dissesse: não podeis, senhores, sem ingratidão para com o nosso respeitável protetor, dispensar-vos de dar-me razão. Além disso, é vossa própria causa que defendo hoje diante de vós. Assim, de qualquer lado que considerardes minhas provas, tenho o direito de esperar que não apresentareis dificuldades em relação à sua solidez. Digo que todo homem que assim fala presta mais atenção em fechar a boca de pessoas que foram convencidas pela inveja. Se lerdes atentamente a refutação, não encontrareis nela
quase nenhuma linha que não pareça estar lá para esperar e indicar a resposta. Um único exemplo bastará para fazer-me compreender. As vitórias dos atenienses contra os persas e lacedemônios mostram que as artes podem associar-se à virtude militar. Pergunto se isso não é dirigido a mim para lembrar o que eu disse da derrota de Xerxes e para fazer-me pensar no desfecho da guerra do Peloponeso. Seu governo, que se tornou venal com Péricles, adquire uma nova face. O amor pelo prazer abafa sua bravura. As funções mais honradas tornam-se aviltadas. A impunidade multiplica os maus cidadãos. Os fundos destinados à guerra são destinados a alimentar a languidez e a ociosidade. Que relação as ciências têm com todas essas causas de corrupção? O que faz o Sr. Gautier aqui, a não ser lembrar a segunda parte de meu discurso, na qual mostrei tal relação. Observai a arte com que ele nos dá como causas os efeitos da corrupção, a fim de engajar todo homem de bom senso a retroceder por si mesmo à primeira causa dessas pretensas causas. Observai ainda como, para deixar o leitor fazer a reflexão, ele finge ignorar o que não se pode supor que ignore de fato, e que todos os historiadores dizem unanimemente, que a depravação dos costumes e do governo dos atenienses foi obra dos oradores. Logo, é certo que atacar-me dessa maneira consiste claramente em indicar-me as respostas que devo dar. Isso, entretanto, é apenas uma conjectura que não pretendo garantir. O Sr. Gautier talvez não aprovasse que eu quisesse justificar seu saber à custa de sua boa-fé. Mas se de fato ele falou sinceramente ao refutar meu discurso, como é que o Sr. Gautier, professor de História, professor de Matemática, membro da Academia de Nancy, não desconfiou de todos os títulos que carrega? Não replicarei, pois, ao Sr. Gautier, está resolvido. Nunca poderia responder com seriedade e seguir a refutação linha por linha. Vedes a razão, e empregar o ridículo acre. A ironia e a amarga zombaria seria deixar de reconhecer os elogios com os quais o Sr. Gautier me honra. Já temo que haja muito motivo para queixas nesta carta. Pelo menos ele não ignorava, ao escrever sua refutação, que atacava um homem que não faz muito caso de polidez para aprender com ela a disfarçar sua opinião. De resto, estou pronto a reconhecer ao Sr. Gautier toda a justiça que lhe é devida. Sua obra parece-me ser a de um homem inteligente que tem muitos conhecimentos. Outros talvez vejam filosofia nela. Quanto a mim, vejo muita erudição. Sou de todo meu coração, Senhor, etc. Acabo de ler na Gazeta de Utrecht, de 22 de outubro, uma pomposa exposição da obra do Sr. Gautier, e essa exposição parece ter sido feita expressamente para confirmar minhas suspeitas. Um autor que tem alguma confiança em sua obra deixa aos outros o cuidado de fazer-lhe o elogio e limita-se a fazer um bom resumo. O da refutação foi arranjado com tal habilidade que, embora recaia unicamente sobre bagatelas que eu empregara apenas para servir de transição, não há nenhuma refutação sobre a qual um leitor sensato possa estar de acordo com o Sr. Gautier. Não é verdade? Não é verdade, na opinião dele, que a história se interesse principalmente pelos homens. Eu poderia deixar as provas de raciocínio e, para refutar o Sr. Gautier em seu próprio terreno, citar-lhe autoridades. Felizes os povos cujos reis causaram pouco ruído na história. Se alguma vez os povos se tornarem sábios, sua história não será divertida. O Sr. Gautier está certo ao afirmar que uma sociedade, ainda que composta apenas de homens justos, não poderia subsistir sem leis.
E disso ele conclui que não é verdade que, sem as injustiças dos homens, a jurisprudência seria inútil. Um autor tão erudito confundiria a jurisprudência e as leis. Eu poderia deixar as provas de raciocínio e, para refutar o senhor Gautier em seu próprio terreno, citar-lhe-ei fatos. Os lacedemônios não tinham jurisconsultos nem advogados. Suas leis nem mesmo eram escritas. Entretanto, tinham leis. Eu me reporto à erudição do senhor Gautier para saber se as leis eram mais mal observadas na Lacedemônia que nos países onde pululam os homens da lei. Não me deterei em todas as minúcias que servem de texto ao senhor Gautier e que ele exibe na Gazette, mas terminarei com esta observação que submeto a vosso exame. Concedamos razão ao senhor Gautier e tiremos de meu discurso tudo o que ele ataca, e minhas provas não terão perdido quase nada de sua força. Tiremos do escrito do senhor Gautier tudo o que não toca no fundo da questão, e não sobrará absolutamente nada. Concluo sempre que não se deve responder ao senhor Gautier. Em Paris, neste 1º de novembro de 1751. Bem, então tem mais uma resposta a outra objeção de Rousseau, a última resposta de Jean-Jacques Rousseau de Genebra ao senhor Bordet. Então a gente vai continuar no próximo vídeo, tá? Que é um texto bastante longo, e aí vamos continuar aí o discurso sobre as ciências e as artes de Jean-Jacques Rousseau.